Meus amigos, sejam muito bem-vindos, né? Meu nome é Humberto, eu vou estar aqui tratando com vocês sobre a obra e livro, né? Lá no mesmo, Como as Democracias Morrem, ok? Dos autores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, uma obra de 2018, né? Muito recente, e que busca tratar sobre democracia. De um modo geral, eles tentam ver como, né, a ciência política costuma analisar alguns aspectos que causam ameaças e, com exemplos atuais, apontar os motivos que levaram ao colapso desse sistema em alguns países. Primeiro momento, cabe se reforçar por que a democracia, né? Se existem outros modelos, por que a democracia ganha tanta evidência no estudo desses dois autores? Perceba, eles mencionam a chamada maré democrática, que da década de 80, aliás, da segunda metade do século XX para cá, tem ampliado, né, a quantidade de países que têm adotado esse modelo. Percebam, isso são o número deles, de 1985. Né? Você tinha 42 países que se utilizavam desse modelo para sua gestão política. Hoje, por volta de 2015, os dados são de 103 países. E aí, você acha que isso é pouco? Reflita comigo. Alguns fatores são importantíssimos para que você compreenda isso. Note, Guerra Fria, com a dissolução do bloco soviético, grande parte do leste europeu acabou adotando esse modelo. Na América Latina, quando as ditaduras se encerraram, adivinha para qual modelo político eles retornaram? Na África, nos processos de independência pós-Segunda Guerra, os países africanos, um grande volume deles adotaram instituições democráticas. Então, aí fica claro para você entender o porquê desse inchaço, o porquê desse aumento, desse volume de países que utilizam a democracia. Nesse mesmo momento, certo? Esses autores cabem destacar o seguinte, que tudo bem, muitos países adotam democracia, mas essa democracia dá certo em todos? Essa democracia ela tem mais resistência? Ela consegue se sustentar por mais tempo em todos os países? Afinal, você já deve estar imaginando, a resposta óbvia é não. Por quê? Né? Como um bom estudioso, nós sempre devemos perguntar o porquê. Mas se você for parar para analisar bem, perceba, as democracias, certo? Elas tendem a ter aspectos que podem balançá-las. Por exemplo, corrupção, regras eleitorais excludentes, ou pelo menos seletivas demais, como as mulheres são tratadas nesse modelo, como as minorias são levadas em questão. Tudo isso podem ser fatores que acabem ou destruindo ou reforçando as bases daquela democracia. Tranquilo? Pois vem comigo, porque agora nós vamos para a parte da introdução da obra. Preste bem muita atenção, viu? No momento de introdução da obra, eles vão destacar que há uma difícil missão, né, em tempos atuais, de você detectar as ameaças às democracias. Por quê? Porque não necessariamente ela vai vir anunciada em trombetas. Não necessariamente, né, o invasor ele vai chegar lá e vai dizer: estou aqui para destruir aquilo que você quer manter. Ele não, né, muitas das vezes eles não anunciam. Você não tem, por exemplo, um golpe de Estado, uma declaração de lei marcial, uma suspensão de uma Constituição. Não necessariamente se inicia por aquele processo. Às vezes é por algo muito anterior e que foi legitimado no decurso, né? Então, nesse exato momento, eu quero que você se questione até que ponto, no país em que você está agora assistindo esse vídeo, e eu te pergunto, a tua democracia, até que ponto ela não está tão ameaçada como a da Hungria, a da Turquia, a da Venezuela? Até que ponto você entende que o seu modelo democrático já não foi contaminado e já não foi tomado por uma força que irá abalá-lo e destruí-lo? E assim, os autores vão trabalhar a seguinte noção. Até que ponto, certo? Eu consigo manter essa sobrevivência,
né, dessa democracia. E aí eles ressaltam uma qualidade muito boa, né? A gente imagina que as leis estão ali e que por elas estarem, né, constituídas, já terem sido positivadas, que aquilo ali vai garantir que aquela democracia sobreviva por si só. Só que aí eles reforçam que, para além de um corpo, né, normativo, já positivado, né, ali na Constituição, instituído e tudo, há também que você utilizar das normas não escritas, das normas democráticas não escritas, que a gente vai trabalhar no decorrer do livro. Então pensa aqui comigo. Existem duas que ele destaca, que é a tolerância mútua, e o outro é a ideia da contenção. Como assim? Na tolerância mútua, você entende que o seu rival ou seus rivais são legítimos, que as regras do jogo estão postas e que vença o melhor, ou que vença o que soube melhor se situar. Ficou confuso? Pensa comigo. Você entra numa disputa política contra um candidato de outro partido. Em um determinado momento, você perdeu a eleição para ele. Você vira para ele e diz: tá ok, até a próxima, valeu. Por mais que ele seja seu rival e um competidor naquele momento, ele não é seu inimigo e ele também não é algo não legítimo, algo ilícito. Ele está ali, assim como você, cumprindo as regras, e ele acabou vencendo. Você deve estar agora se imaginando, né, situações políticas no cotidiano em que não houve esse respeitar, né, do adversário. E aí ele fala também do outro, que é a contenção. A contenção é quando você nota que os políticos, por sua vez, eles possuem lá, né, nos seus cargos, suas funções, suas atribuições, e que eles devem ser comedidos, cautelosos, né? Não é porque está no direito que aquilo ali vai ser benéfico. De repente, uma determinada atitude que ele toma, ou determinada escolha, ou determinada ação que ele implica, pode denotar uma guerra, uma conflitância, que não haveria necessidade e que pode enfraquecer toda a esfera política, ao ponto de fazer se sobressair as pessoas autoritárias que queriam uma brecha para entrar naquele governo. Nós vamos agora adentrar um pouco mais na obra. E essa parte aqui eu acho que ela é muito boa para a gente poder exemplificar bem, né, essa questão. Ele já começa mandando logo um trechinho muito interessante para você dar uma leitura, que vem das Fábulas de Esopo, né? O que acontece? É uma história em que se trata de um javali, um cavalo e um caçador. E naquele determinado momento, o cavalo quer derrotar o javali. A todo custo ele tenta, mas ele não consegue. Até que em um determinado momento, ele pede ajuda ao caçador. O caçador, na mesma hora, aceita, né? E ele fala as condições para poder ajudar o cavalo. E ele, né, propõe colocar as rédeas e uma sela para que ele pudesse montar. As rédeas para controlar e a sela para que ele pudesse montar. Resultado: o caçador e o cavalo conseguiram derrotar o javali. E após a triunfante vitória, o cavalo pede para que o caçador se retire. O caçador se recusa. O caçador diz: não, cara, tá bom, eu vou ficar aqui mais um tempinho. Pensa bem nessa fábula. Pensa bem. Vamos tentar pegar na história um personagem clássico, que ele poderia ser muito bem esse caçador. Eu vou dar o gabarito agora, Vamos pensar num cara clássico chamado Benito Mussolini. Você deve imaginar uma figura, né, muito caricata e muito presa à ideia do fascismo. Então, do fástio, né, as noções dos fascistas. Então, pensa e reflita comigo. O mito sacralizado é o que chega para nós, que é a ideia de uma lenda que foi construída e se tornou sagrado para um determinado momento, e que a galera costuma contar como se fosse algo que quebrou uma linha. Havia uma sequência e ele foi lá e rompeu. Ficaria muito visível, né? Você imaginaria: nossa,
foi muito visível. Mas reflita comigo. Se houvesse uma maneira dele chegar e romper uma linha dessa, do nada, pegando todos de surpresa, você não acha que ele teria aplicado uma revolução? Todo o sistema teria ruído, a população indo para as ruas, os militares se rendendo, os políticos sendo ou perseguidos ou conduzidos para aquela determinada ideologia e tudo sendo transformado? Vamos tentar analisar com um foco mais observador. Os próprios autores dão uma base muito boa para isso. Eles comentam o seguinte: Mussolini, pessoal, para vocês terem noção, ao longo da sua carreira, ele teve sempre aquela pegada, né, de controlar movimentos violentos, né, como por exemplo os camisas negras. E a Itália tinha naquele momento, né, uma ideologia externa que adentrava e começava a ganhar força entre as massas mais populares, que é a noção do socialismo. Então, reflita comigo. Eu tenho uma pessoa que controla um grupo com tendências violentas e eu tenho uma ameaça externa. Você que é um político naquele momento, vê que Benito Mussolini é carismático no sentido de ser bem recebido pelo povo. O povo começa a ter um olhar em relação a ele de muito abraçar o que ele tinha para representar. Ele controla um grupo violento. Você tem a ameaça do socialismo. Diversos políticos liberais, né, como o caso de Giovanni Leonetti, que era do Partido Liberal, conseguiu formar um bloco para pegar esse Benito Mussolini e trazer para os planos deles. Então pensa aqui comigo, ó. Benito Mussolini traria o povo. Esse bloco traria as noções liberais. Junta-se os dois. Toda a transição, Benito Mussolini aplicaria a ordem e tudo daria certo. Em pouquíssimo tempo, pessoal, Benito Mussolini não só aplicou medidas liberais, como também ele as desfez e aumentou ainda mais a influência do Estado. E detalhe, nessa altura do campeonato, ele já controlava as principais forças, né, físicas e materiais do país. Ele já tinha uma identidade entrelaçada com o governo. E tudo isso, pessoal, fez com que Benito Mussolini se tornasse um chefe supremo na Itália. Perceba, ele chegou lá, certo? Sem necessariamente trazer um estrondo muito grande. Ele não fez barulho ao ponto de todos perceberem o seguinte: cara, ele vai querer destruir isso que nós estamos montando hoje. Para vocês terem noção, após a ascensão dele, se cabe a pergunta: até que ponto não há um Benito Mussolini, um Adolf Hitler, um Hugo Chávez na sua democracia, na democracia do país em que você está? Até que ponto, né, esses personagens históricos não podem simplesmente estarem ali, convivendo, crescendo, ganhando corpo, forma e minando a democracia por dentro? Assim, os autores trazem a obra de Juan Linz. Esse cientista político, cara, ele se torna importante, principalmente para o estudo do livro, né, de como as democracias morrem, porque ele dá uma base para que você monte 4 aspectos que, se você ficar de olho, você consegue detectar se aquele político ele tem tendências autoritárias, autocráticas, que podem minar a democracia. Vamos lá, a primeira delas. Eles tendem a rejeitar as regras democráticas do jogo. Se eles não rejeitam, eles demonstram um compromisso muito vago em relação a essas regras. Próximo ponto, que é o 2. Eles negam
a legalidade, a legitimidade do seu oponente, certo? E também da imprensa, também da mídia. Eles tendem a ser muito ofensivos, agressivos com seus oponentes, sempre buscando dizer que eles não deveriam estar ali por exemplo, fazer a acusação de que são criminosos, né, terroristas, ilegítimos, de que aquela imprensa ela é comprada, ela é corrompida. Então, de alguma forma, eles buscam deslegitimar o que está oposto a eles. Terceiro ponto, eles toleram e incentivam comportamentos violentos dentro da população. Né? A ideia de que se algo, né, não está corroborando, não está ali para o povo, que o povo deve se exaltar, e aí a partir disso que o povo deve se autoproteger, que o povo deve mobilizar-se, né, com protestos violentos. Se você casar esse terceiro ponto com o segundo ponto, já imaginou? Você coloca um alvo nas costas de um determinado político, você começa a incentivar a população com uma certa violência, e aí imagina o caos que você pode estar implantando, né? Outro aspecto é a propensão a restringir liberdades civis. Cara, pensa assim, ó, ele está aqui e ele começa a falar sobre, olha, nós queríamos tentar melhorar determinado aspecto. A nossa proposta era fazer acontecer. Mas aí eles percebem que não acontecem e eles começam a culpar as liberdades. E aí, nessa mira, eles começam a apresentar reformas. E nessas reformas, se possível, que haja um certo modo de limitar a reclamação de alguns grupos, para que eles possam passar o trator e aplicar a transformação que eles desejam. Você consegue perceber? São 4 aspectos que vão lhe trazer, que vão lhe mostrar, que vão lhe apresentar que você pode detectar determinados políticos como autoritários antes de que eles se tornem o que nós mencionamos como Benito Mussolini. Conseguem compreender? E agora a pergunta. Detectei, certo? Percebi aqui comigo, refleti tudo, que há um político autoritário. O que deve ser feito? Como se proteger de uma determinada situação dessa? E aí, eu quero que vocês compreendam que os autores não vão lhe deixar desamparados, eles vão trabalhar isso também. E eles apontam, pessoal, que a função de guardião ou guardiões da democracia sejam dos políticos. E aí você deve estar pensando assim: então, peraí, para que algo não morra dependa dos políticos. E aí fica a questão cultural. Você que está aí no seu lugar, você que está aí no seu momento agora. Como as pessoas no seu entorno enxergam os políticos no seu país? Na sua região, na área onde você está. No Brasil, por exemplo, há uma cultura muito forte de descrédito, né, no que diz respeito à conduta moral de políticos. Então, quando você fala que os políticos são os guardiões, você deve imaginar, nossa, um guardião moralmente é alguém que vai estar lá acima de tudo para proteger. Mas aí você fica naquela coisa. Se eu vejo com maus olhos um determinado político, por que eu vou acreditar isso? Né? Complicado. Mas quando os autores trazem que eles são os guardiões, pessoal, não é à toa. Porque eles apontam 3 conceitozinhos que eles costumam utilizar. O primeiro eu não sei se eu vou saber pronunciar bem, mas eu acho que é establishment, certo? Que é um grupo, né, de políticos que estão em atividade, é um grupo, é uma elite política já consolidada, que fica ali se alternando, né, mas está sempre presente, né, na política. E esses políticos que estão nesse grupo nós chamamos de insiders, ou insiders. Mas a gente costuma chamar de insiders, ok? Eles estão dentro do jogo, então eles estão ali, ó, se movimentando e tal. E aí tem
os outsiders ou outsiders. Desculpa, galera. Mas assim, os outsiders, galera do inglês aí, né, comenta aí se tá tudo ok. É a galera que vem correndo por fora. É a galera que ainda não está presente nesse grupo. É o pessoal, né, é o grupo político que está buscando a sua devida ascensão. E aí, os políticos do establishment, os insiders, eles devem tomar cuidado para que eles não permitam que outsiders, demagogos, outsiders, autoritários, outsiders que buscam romper a democracia, ascendam, né? De que forma? Uma delas é que os próprios autores orientam, que é removendo das bases, né, de sua fileira política, né, da sua fileira de candidatos. Você remove dessa base, você não deixa seu partido ser tão sólido em cima de um cara que tenha traços autoritários. Você não dá tanta importância. Um dos outros pontos é que você reduza, né, investimentos, reduza recursos, reduza a importância dele. Evite se aliar com determinado político autoritário. Pensa comigo, a história do cavalo, do caçador e do javali. Se você se alia, de repente você pode estar ganhando força, sim, ganhando prestígio, mas em contrapartida, de repente, o preço pode ser muito caro. Você pode acabar sendo envolvido, engolido, devorado. E essa força que você tinha ganho passou a ser toda dele. Outro ponto é não legitimar publicamente traços autoritários desse candidato. Como assim? Você começa a perceber que ele tem comportamentos que denotam, né, publicamente traços autoritários. E ao invés de ser repreendido, e ao invés de ser, né, pelo menos receber um chamado, você começa a propagá-lo, a dar a ele publicamente uma legitimidade. Vamos supor que desses pontos que eu mencionei, não foi possível barrar, não foi possível segurar. E esse ser autoritário ascendeu com força. No campo político agora ele é real. Ele está ali numa disputa intensa e forte. Porque às vezes, pessoal, o establishment, aquele grupo tradicional, ele se enfraquece. Principalmente em momentos de crises, sabe? Há uma crise e as pessoas começam a questionar, olha essa velha política. E aí os outsiders surgem com a roupagem da nova política. Pensou aí comigo? Novo. Vamos lá, vamos mudar tudo. E a pergunta agora que eu te faço é o seguinte: se você falhou em segurar esse outsider lá na base, o que fazer? Os autores orientam, né? Eles não vão lhe deixar desamparado. Eles mencionam o seguinte: a partir desse momento, os políticos devem criar uma colisão, criar um grupo que confronte, faça uma frente, para que assim ele seja freado. Como assim? Pensa comigo. Você olha e vê um outsider falando sobre noções mais autoritárias, autocráticas, né? De maior controle, tudo, aquela coisa de derrubar o judiciário, de controlar mais o legislativo. E aí você tem do seu lado, você é liberal, um exemplo, você é liberal e você tem do seu lado um socialista. E aí você já deve ficar assim, ó, vixe Maria. Mas é o que deve ser feito. Naquele exato momento, o seu inimigo legítimo, seu inimigo histórico, ele passa a ser seu aliado para combater um mal maior aos dois. Tudo isso com o intuito de defender a democracia. Em 2016, a Áustria passou por uma situação. Ela, desde a Segunda Guerra Mundial, desde o pós-Segunda Guerra, ela tem dois partidos políticos que se alternam, né, que são dois partidos políticos tradicionais, que é o social-democrata e o democrata cristão, certo? E o que aconteceu? Devido às últimas crises, esses partidos tradicionais se enfraqueceram naquele país. E aí, gente, nas eleições, surgiram dois novos partidos. Assim, não que eles surgiram, mas é porque eles ascenderam para o segundo turno e os dois tradicionais nenhum foi. Que um é o Partido Verde de Alexander Van der Bellen
e o Partido da Liberdade de Norbert Hofer. Esse Partido da Liberdade é conhecido lá por ser de um partido radical de direita, partido extremista de direita. E o que aconteceu? Tanto, né, os políticos, né, quanto também já os políticos que estavam em cargos, quanto os que estavam se candidatando, criaram toda uma frente para dar apoio ao Partido Verde. E por uma diferença muito apertada, Balen, né, o Balen do Partido Verde venceu a eleição. Uma diferença de aproximadamente 300 mil votos. Certo? Na Áustria, pessoal, tem uma certa tradição política, no sentido de que na área urbana se prevalece uma noção mais esquerdista e na área rural uma coisa mais de direita, mais conservadora. E por incrível que pareça, nos estados rurais da Áustria houve vitória do Partido Verde. Acredita-se que essa fusão, né, de membros que são teoricamente inimigos para dar apoio ao outro, para enfrentar um inimigo maior, dá resultados. Ok? Pois, meu povo, é o seguinte, né, esse é o primeiro vídeo, né, ele é um pouquinho longo, mas eu espero que tenha sido um momento de aprendizado, né? Eu creio que, apesar dele ser longo, né, para as tendências, né, de vídeos curtos, ele traz uma introdução muito boa, né? A gente vai dar sequência nisso. A partir do nosso próximo vídeo a gente vai começar a pegar exemplos mais práticos, mas eu espero que você tenha gostado desse, certo? E até a próxima aí, a gente se vê, viu? Não se preocupa não que vai dar tudo certo, ou não.